Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, tá? Dia 19 de junho, Corinthians entra em campo aí na quarta-feira contra o Santos, né? Depois dessa pausa aí por conta da data FIFA. O John também deu aquela atrasada, tá? Eu tava aí viajando nesse fim de semana, estava na cidade de Bauru, certo? E aí não consegui retornar ontem à noite, voltei hoje aí durante o dia, mas não ficamos sem vídeo no dia de hoje. Certo, família? Vamos pra cima. Peço que me acompanhem aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição, tá? E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre a preparação do Corinthians pro clássico, né, de quarta-feira, como eu disse anteriormente. Santos e Corinthians, quarta-feira, 8 horas da noite, lá na Vila Belmiro, tá? 11ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Corinthians fez um jogo treino com a Portuguesa no sábado, folgou no domingo, e aí hoje tivemos treinamento normal. Qual que é o problema? Já temos 2 desfalques confirmados para o jogo de quarta, que é o Renato Augusto, obviamente, por conta da lesão, tá? E o Bruno Mendes, que está com a seleção do Uruguai. Ele joga amanhã contra Cuba, tá? Uruguai e Cuba, amanhã o jogo em Montevidéu, tá? Então, ele vai sair de Montevidéu, sei lá que horas, depois da partida, para vir para São Paulo, para depois ir para Santos, para jogar, tá? Então, assim, é uma questão mais de tempo, tá? De logística e tudo mais. Então, por isso, o Bruno Mendes já é considerado um desfalque para a partida de quarta-feira contra a equipe do Santos, tá? Mas, pro final de semana, né, o sábado contra o Atlético Paranaense, segue tudo normal para o zagueiro uruguaio. Quem ganha com isso, tá? Quem ganha com isso é, primeiramente, o Fagner, tá? Que retorna aí a titularidade da equipe, certo? E o Juan Oliveira, que deve ser o titular contra o Santos, tá? E aí já trago aqui a provável escalação do Corinthians para quarta-feira. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu. Meio campo com Fausto Vera e Maicon. Juan Oliveira armando o time. E aí no ataque, Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto, tá? Existe ainda uma possibilidade do Yuri continuar sendo reserva da equipe do Corinthians, tá? E aí entrando provavelmente na segunda etapa, mas pelo gol que ele fez sábado, acho que o Luxemburgo possa começar com ele no jogo contra o Santos na quarta-feira, tá? Então, existe aí ainda um pouco dessa dúvida, mas ao que tudo indica, o Yuri deve sim ser o titular no jogo contra o Santos. E aí, pra gente começar a semana, eu quero saber como está a expectativa de vocês, tá? Para essa nova sequência de jogos do Corinthians, essa nova maratona de jogos, né? Agora vai ser meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, tá? Acabaram-se aí as folgas, acabou, agora é jogo. Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, tá? Depois já tem Sul-Americana. Então, assim, vai ser uma sequência bem intensa para nossa equipe e eu quero saber qual que é o sentimento do torcedor, a expectativa para essa sequência do Coringão. Bom, tivemos também a participação do Júnior Moraes, tá? No podcast aí do Denilson Show e do Chico Garcia, tá? Um podcast bem bacana, inclusive, vi alguns cortes e tudo mais. E aí o Júnior Moraes foi um dos convidados. E, obviamente, que o assunto que está em alta é essa rescisão dele com o Corinthians. Tivemos acesso, obviamente, ao lado do clube, que foi aí com as falas do Alessandro, tá? O Alessandro aí é nosso representante nessa situação. O Alessandro chamou o Júnior Moraes de covarde e mentiroso. Falou que tentou por diversas vezes fazer a rescisão aí com o Júnior Moraes, e aí o Júnior Moraes foi e entrou na justiça contra o clube, certo? Essa a versão do Alessandro. E aí, novamente, coloco aqui, chamando o Júnior Moraes de mentiroso e covarde. O Júnior Moraes, tá, nesse podcast, teve o direito de resposta, tá, público, certo? Falou sobre o assunto, ele falou, ó, em nenhum momento o Alessandro formalizou o pedido para fazermos a rescisão profissionalmente.
Tivemos uma segunda conversa e ele foi bem claro para mim ao dizer que não tinha como fazer um acordo do que tinha para pagar. Falei que estava disposto a achar um meio termo e ele disse: Júnior, existe uma gestão aqui do clube que é assim e não tem como fazer acordo. E aí eu vou explicar para vocês como que foi essa negociação, tá? E aí, obviamente, com base na declaração do Júnior Moraes, tá? O Júnior Moraes falou, ó, o Alessandro me procurou para fazer essa rescisão e eu falei, ó, então faz o seguinte, monta um documento com tudo que o clube me deve, certo? E aí a gente busca um acordo, que foi o que ele falou. A gente acha um meio termo, não precisa pagar tudo. Paga ali a metade, 40%, 60%, certo? Vamos cortar alguns valores aí e a gente fecha essa rescisão, porque é um direito do Júnior Moraes. O cara tem contrato com o clube. Se o clube não pagou, é problema do clube, tá? É um erro da gestão do Corinthians, certo? Então, na declaração do Júnior Moraes, tiveram essa conversa, ele pediu para o Alessandro reunir tudo o que tinha e o Alessandro não fez isso. Não fez isso. E aí depois ele falou, ó, trocamos mais mensagens e nada. Na terceira vez que fui falar com ele, entrei na sala, o Duílio e o Alessandro estavam na sala. Quando fui falar, o Alessandro teve que atender um telefonema e falou, Júnior, vou demorar bastante tempo aqui, não vou poder te atender, depois a gente se fala. Ou seja, na declaração do Júnior Moraes, ele foi atrás do Alessandro, pediu para formalizar a rescisão, pediu para resolverem a situação, vamos fechar um acordo e tudo mais. Mandou mensagem para o Alessandro e nada. Foi até a sala do Alessandro e falou, não, vou lá para conversar com o cara. O Alessandro teve que atender o telefonema, sumiu, tá? E aí, tá, o Júnior Moraes explicou essa questão das dívidas que o Corinthians tinha com ele. O clube pagava parte do CLT, tá? Mas todas as outras partes, que dava mais da metade do contrato, eu estava sem receber. Não tinha problema em abrir mão de uma parte do acordo, queria sair de forma legal. O Júnior Moraes tinha direito, acho que a 300 e poucos mil do valor da CLT, então isso o Corinthians estava pagando. E tinha mais 200 e alguma coisa, quase 300 mil também, de direito de imagem, que aí o salário dele dava 600 e alguma coisa. R$1.000 por mês. Então ele estava recebendo metade disso, que era a parte da CLT. Direito de imagem ele não recebia. E o fundo de garantia de tempo de serviço, que é o FGTS, o Corinthians não estava pagando também, não estava depositando. O que o Júnior Moraes pediu para o Alessandro? Reúne esses valores de direito de imagem, de FGTS que vocês estão me devendo, formaliza num papel, a gente vai ver o valor cheio e aí a gente dá um desconto. Faz um corte para ajudar o clube também e a gente acerta a rescisão. O Alessandro não fez, tá? E aí o Júnior Moraes foi na justiça para conseguir a rescisão dele, tá? Então agora temos os dois lados. Primeiro do Alessandro, tá? Que chamou aí o Júnior Moraes de covarde e mentiroso, disse que tentou por diversas vezes rescindir o contrato com ele de forma amigável e o Júnior Moraes não quis. E o Júnior Moraes falando que o atleta que queria rescindir tentou buscar um acordo e o clube não deu atenção, tá? Então, quero saber a opinião de vocês, tá, rapaziada? De qualquer forma, mais uma vez, mostra a incompetência da nossa diretoria. Se você não tá devendo nada pro cara, o cara chama pra rescisão, você fala, beleza, vamos rescindir, acabou. Daqui pra frente você tá livre, a gente não te deve nada, acabou. Mas não, o cara quer sair, tem um salário alto, isso ajudaria o clube de diversas formas, mas a gente não consegue porque o clube deve pro cara, certo? Aí gera esse desconforto, aí vai entrar na justiça, vai correr mais tempo de contrato, vai ter multa, vai ter isso, vai ter aquilo. E mais uma vez, um resquício, né? É o ponto final ali, é o que sobra da nossa gestão. É o que eles fazem com o nosso clube e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, tivemos uma novidade importante essa semana, tá? Sobre o zagueiro Lucas Beleze, que é cria da base do Corinthians, tá? O jogador mais jovem aí a atuar com a camisa do Corinthians. Em 2019, né, que ele entrou num amistoso aí contra o Botafogo de Ribeirão Preto, certo? Ele tinha 16 anos,
apenas 16 anos, jogou aí no time principal e tudo mais. Antes do Lucas Beleze, o detentor da marca aí era o Jô, né, que era o jogador mais jovem até então. O Lucas Beleze fez essa participação no time principal, depois veio pro jogou no Sub-17, né, jogou no Sub-20 e tudo mais. E aí o contrato dele encerrou no final de 2022. O Corinthians não conseguiu renovar o contrato do atleta, tá? Ele tá com 20 anos atualmente. O Corinthians buscou a renovação, segundo informações do clube, né? Tentaram renovar de um jeito, de outro e tal. Não deu certo, tá? Não chegaram num acordo por conta dessa negociação. E aí o Corinthians foi e afastou o atleta no meio do ano passado. Falou, você não vai renovar? Então tá afastado das atividades até acabar o seu contrato. Acabou o contrato dele, ele ficou livre no mercado. E aí acabou de assinar com o Atlético Paranaense, tá? O Lucas Beleze aí vai ser anunciado provavelmente na janela aí do dia 1º de julho, né? A partir do dia 1º de julho, mas a assessoria de imprensa dele já publicou, o contrato tá feito, o acordo já tá tudo pronto. É só subir o nome dele do bid para ele estar liberado para atuar com a camisa do Atlético Paranaense. A parte boa disso, tá? A parte boa é que o Corinthians conseguiu manter 30% dos direitos econômicos do atleta, tá? Então, assim, caso o Lucas Beleze tenha um desempenho positivo, o Atlético Paranaense consiga uma boa venda, o Corinthians tem 30% dos direitos do atleta, tá? Seria, obviamente, muito mais positivo para o Corinthians se o jogador ainda estivesse aqui, não só na questão financeira, mas um jogador de qualidade, certo? Já que não temos, já que ele vai para outro clube, positivo, tá? Que a gente consiga, que a gente tenha conseguido manter esses 30% de direitos econômicos, tá? Uma boa sorte aí pro Lucas Beleze. E o Corinthians segue a própria caminhada. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, quem já conhecia esse jogador, tá? E uma projeção aí do desempenho dele com a camisa do Atlético Paranaense. Bom, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Empresa aí que vai fazer a antecipação do seu FGTS para você que precisa desse valor para pagar uma conta, dar entrada num carro, num apartamento, viajar. Não importa, rapaziada, a Mais Ágil resolve para vocês de forma rápida e simples. Pega o seu FGTS, antecipa, cai na sua conta e você vai estar com o Faz-me Rir no bolso, família. Bom, vamos para cima, tá? Temos uma novidade aqui bem positiva de mercado da bola, certo? O Al Hilal, que é o clube aí que o Gustavo Cuéllar tem contrato, fechou a contratação do volante português Rubem Neves, certo? Rubem Neves aí era do Wolverhampton da Inglaterra. O Al Hilal conseguiu um acordo, fechou essa negociação, tá? Então, o Rubem Neves deve chegar aí no Al Hilal e o Rubem Neves é na mesma posição do Cuéllar. Qual que é o problema pro Al Hilal? Lá eles têm um limite de estrangeiros, se eu não me engano são 7 estrangeiros que podem ter no clube. Se tá chegando mais um estrangeiro, alguém tem que sair, tá? E isso facilitaria a saída do Cuéllar. Tá? Um jogador que já pediu para ser negociado, já tem um acordo com o Corinthians, questão salarial e tempo de... Já tem um acordo com o Corinthians em questão salarial, certo? E tempo de contrato. O problema era a questão financeira com o Al Hilal. O Al Hilal pedia 6 milhões de euros para vender o Cuéllar. O Corinthians fez uma proposta de 3 milhões de euros. Então a metade, faltavam mais 3 milhões para chegarmos aí no valor que o Al Hilal pediu. Com a chegada do Rubem Neves, o pessoal já fica, pô, janela tá para abrir, tem mais uma semana e meia, tá? 2 semanas, né, praticamente, para abertura da janela. E não chegaram com a proposta que a gente queria de 6 milhões de euros pelo Cuéllar. Então estão considerando diminuir essa pedida, tá? Só que o que eu acredito, tá? O que eu acredito, não vão chegar em 3 milhões de euros. Vai ficar entre 4 e 5 milhões, tá? Vai ser essa negociação aí agora do Corinthians com a diretoria do Al Hilal.
Temos mais 2 semanas, né, até a abertura aí da janela. A expectativa é que o Corinthians já anuncie alguns jogadores pro dia 3, já tem o Matias Rojas, né? E aí a diretoria busca a contratação do Cuéllar, de um lateral e de um zagueiro também, tá? Mas a situação do Cuéllar é essa, certo? Informação aí do Marco Belo Júnior, que o Corinthians avançou bastante, tá? Por conta dessa possibilidade de saída do Cuéllar. Contrataram um jogador para a posição dele lá e também estrangeiro, certo? Então agora eles estão com um estrangeiro a mais e os jogadores da mesma posição. Obviamente, não chegou no valor que eles queriam, vão negociar agora abaixo desse valor para ver se o Corinthians consegue se adequar e fechar a contratação do volante colombiano Gustavo Cuéllar. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Ainda estão otimistas com essa negociação entre Corinthians, Al Hilal e Gustavo Cuéllar? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!